Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. É um prazer recebê-los novamente no nosso podcast do Exército 259. Hoje, uma pessoa muito amada, querida por nós, é uma mãe. Eu me sinto muito acolhido quando eu estou perto dela. Eu não sei se eu vou conseguir apresentá-la, mas o Wesley já tem conhece ela há bastante tempo. Eu vou passar bastante bola para ele continuar. Que o Senhor nos abençoe e que seja muito abençoado o nosso podcast. Ela é mãe de 3 filhos, filhos do Eduardo Lucas, Luiz Felipe e da Maria Eduarda. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Wesley, você que está mais por dentro da nossa convidada, receba ela com carinho, por favor. Fala comigo, Kaiser Informática. Estamos juntos mais uma vez, Exército 259, no nosso podcast do Exército 259. Há poucos instantes antes da gente começar, a gente rezava e gravávamos aqui. Eu dizia isso. Hoje é um dia histórico porque nós estamos aqui gravando o nosso 3º episódio do podcast. Não era para falar isso não, o Kaiser não queria que eu falasse, mas passou para mim, eu falo. Nosso 3º episódio do podcast. Fala demais. E é um dia histórico porque recebemos aqui ela que é assim, uma amiga, quase que uma mentora, uma confessora, amiga de de longa data, uma pessoa que me ajudou muito na minha caminhada espiritual, é comadre, é madrinha, é uma parceira de ministério. Estamos juntos aí nos nossos ministérios aí, que eu não vou falar para que ela fale. Então nós recebemos nesse dia de hoje, com prazer enorme, minha querida Edilene Ferreira, nossa querida Didi Ferreira. Seja bem-vinda, minha irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria no seu coração. Amém, amém. Obrigada por essa acolhida, obrigada por abrir esse espaço, né, tão abençoado nessa noite. Obrigada por esse carinho, por essa convivência de tantos anos, como você disse, que não é de agora, né? Já tem uma longa estrada aí. Eu não vou nem ficar falando muito, senão o povo vai achar que a gente é velho. Deixa quieto. Será que vocês são velhos? Eu vou fazer igual da outra vez. Vocês são novos, mas o carro de vocês rodou bastante. A quilometragem é alta, vocês já estão virando motor cascalhada, aquela estrada boa. Exato. Mas graças a Deus, Edilene, é um prazer receber você aqui no podcast do Exército. É um prazer ao lado do Wesley aqui, estar conduzindo esse momento aqui. E é, cara, muito bom. Vamos deixar fluir naturalmente, que Deus conduza nossos momentos aqui incríveis. Eu já estou amando o projeto do podcast por isso, né? Porque por mais que a gente tente formatar uma ideia, a gente chega aqui, a gente reza, solta o gravando e Deus começa a fluir assim. Mas, vamos tentar ordenar as ideias. Didi, fala para nós, quem é você, essa Edilene Ferreira que tem dona dessa voz maravilhosa, todo mundo já sabe hoje aí, quem te acompanha já sabe desse momento seu, né? Da ministra de música que você é, da pregadora que você é, da intercessora que você é. Mas diz para nós, quem que é a Edilene, mãe do Lucas, do Luiz Felipe e da Maria Eduarda? Quem que é você? Fala pro povo. Bom, Edilene Ferreira hoje, graças a Deus. Sou filha de Maria do Carmo, Carlos Moreira, irmã de outros 5 pessoas aí, Edneia, de Carlos, Ana Carolina, Paulo Sérgio e Cristiano. E mãe dessas 3 bênçãos aí que você falou. Uma pessoa simples, hoje enfermeira, graças a Deus, de profissão, e que ama o que faz. Amo na minha profissão, amo ser família, amo hoje fazer as coisas para Deus. Hoje minha maior alegria é poder cantar para Deus. E ser mãe, não só, hoje eu vivi isso inclusive no meu serviço, ser mãe não só dos filhos que eu gerei, mas dos filhos que cativei ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério, da minha caminhada. Tantas pessoas que nutrem esse carinho, esse afeto, esse respeito por uma mãe, por uma pessoa que a acolhe. E hoje, graças a Deus, poder viver isso na minha caminhada, tanto profissional quanto na minha caminhada ministerial, é uma honra.
De verdade. Hoje vai ser esse dia histórico, assim, eu acho que vai ser muito difícil algumas coisas, né? A gente vai se emocionar muito ao longo desse podcast. Eu acho que eu vou ter que me conter aqui porque a gente é muito amigo, né? A gente tem uma intimidade muito grande, a gente já chorou muito, a gente tem uma forma carinhosa de nos tratar, então eu vou tentar segurar, porque a gente não sabe aonde vai chegar esse Ela podcast. falha da acolhida aí, olhando a ficha técnica. É Edilene mais nova do que eu e eu sinto que ela é minha mãe. Eu sinto tão bem acolhido com ela. É sensacional essa sensação de quando você tá lá cantando no palco, eu chego lá com meus cabinhos, meu computador, e já sinto sempre muito bem acolhido. Cara, é sensacional poder te receber aqui. Então assim, eu acho que vamos ter que nos policiar aqui para a gente não abrir demais a caixa da intimidade para o povo. Todas as pessoas que vão passar por esse podcast, né, eu acho que é o nosso pensamento aí, todas as pessoas têm uma experiência com Deus. Eles estão aqui porque tem uma caminhada com Deus. Nós vamos chegar lá em quem você é hoje. Mas para chegar em quem você é hoje, nós precisamos entender quem você era, de onde você veio, quais são as suas origens, como é que foi a sua infância. E eu gosto, Deus já ia, desde a festa da misericórdia, assim, a inspiração foi no dia da festa da misericórdia, que o Kaiser também gostou muito dessa inspiração. Dura eu lembrar que inspiração. Eu vou falar. Nós, às vezes, olhamos para a vida dos santos e nós visualizamos algo muito distante. Quando a gente olha para a vida de um São Francisco, quando a gente olha para a vida de um Santo Antônio, de santos mais tradicionais e mais antigos, a gente tem a tendência a esmurecer, de achar assim, cara, não é possível chegar, não é possível ter uma vida igual uns caras desses. Mas quando a gente olha para os santos contemporâneos, a gente vê que é possível. E aí vem essa inspiração, no dia da festa da misericórdia. Quando Jesus conversa com Santa Faustina, pede a ela para pintar o quadro, pede a ela para fazer todas as devoções, ela não era Santa Faustina. Ela era Helena Kowalska. Uma mulher comum. Uma mulher comum. E hoje eu estou aqui diante de uma mulher de caminhada, que reza, que busca, que canta, que conduz, mas eu estou diante de uma mulher comum. Então isso é importante falar para que as pessoas olhem para a nossa vida mesmo, vejam a caminhada que a gente tem hoje na igreja com Deus e falem assim, cara, é possível. É possível. A galera ali trabalha, rala, tem conta, tem problema, tem menino, tem marido, tem esposa e conseguem ser de Deus. Igual os santos. Porque quando a gente olha para esses grandes santos, a gente acha que é distante, mas quando a gente olha, quando a gente entende que Santa Faustina foi Helena Kowalska, a gente entende que é possível, é palpável alcançar a santidade. Então, a gente vai chegar em quem você é hoje, né? Com os ministérios que você tem, com a bagagem que você tem, mas eu quero saber, eu quero que você fale para o povo, Edilene. De onde você veio? Como é que foi a sua infância? Como é que foi aí a convivência com seus pais? Como é que foi isso? Para que a gente entenda a mulher simples que nós estamos diante agora. Verdade. Então, minha infância não foi aquela infância bonita, aquela coisa que, graças a Deus, como te conheço há muitos anos, conheço que você veio de uma família bem estruturada, pai, mãe, já religiosos, de uma vida de busca pelo cristianismo. Comigo foi um pouco diferente. Os meus pais se separaram quando eu ainda era muito novinha, eu tinha 1 aninho de idade. E a minha mãe, evangélica, meu pai católico. Então eu fui criada na igreja evangélica. Até os meus 11 anos, eu ainda permaneci na igreja evangélica. E lá na igreja evangélica eles sempre colocam, eles incentivam muito as crianças a fazerem as atividades, a ser inserida na vida da igreja. E eu gostava muito daquilo. E aos 10 anos de idade eu perdi a minha mãe e fui morar com meu pai. Meu pai já não era tão adepto à igreja evangélica, foi onde eu conheci a igreja católica. E ali eu comecei a gostar das coisas da igreja católica, começaram a me inserir, a me colocar para fazer as coisas na igreja católica. Eu conheci o EAC e a partir do EAC eu comecei a minha caminhada então na igreja católica.
numa infância muito difícil, muito conturbada, digamos assim, porque eu não tinha uma identidade, na verdade, dessa coisa de um fim de semana com o pai na igreja católica, um fim de semana com a mãe na igreja evangélica. Então eu não tinha uma identidade religiosa, mas gostava de viver a vida na igreja evangélica porque é onde eu convivia mais. E aos 11 anos eu fui morar com meu pai e comecei a frequentar mais a igreja católica. Conheci o EAC no bairro Santa Rita, participei do EAC, eu fiz o segundo EAC do bairro Santa Rita. Ou vai fazer conta Ninguém aí. faça Ou vai conta, fazer por conta. favor. Segundo é a ser da paróquia Santa Rita, Exato. estrelando Edilene Ferreira. Exato. E ali eu permaneci por um tempo, até que me afastei do EAC na minha juventude. Fui morar com um rapaz que era meu namorado na época. Tive ali 2 filhos, me separei e fiquei 5 anos sozinha. Nesse tempo em que eu estava sozinha, que eu estava separada, foi onde eu conheci o PLC. Eu não me afastei da igreja, mas me afastei muito da vida espiritual porque eu não tinha um suporte para isso. Eu não tinha idade para estar com os adolescentes, mas não tinha uma situação para estar com os jovens, porque apesar de jovem eu era mãe. E aí foi onde eu conheci, através de alguns amigos, na época eles caminhavam com o PLC Santa Rita, e eles me apresentaram então esse grupo, e eu fui para fazer uma visita a esse grupo de jovens. Eles estavam se preparando para viver o 3º PLC Santa Rita. E eu fui frequentando as reuniões, eles me acolheram muito bem. E eu fui me sentindo amada ali, porque eu tinha vontade de participar, mas eu colocava para mim o empecilho de eu sou jovem, mas sou mãe. E em grupo de jovem nenhum tinha isso, essa coisa de uma mãe frequentando no meio dos jovens. Não tinha, eu não via isso. Mas tive vontade de estar ali. E foi onde eu conheci o Wesley, que na época estava coordenando o PLC. Não, você ainda não coordenava, você participava, mas passou Não, a se você coordenar. coordenasse na época, eu vou falar que você é velho mesmo. Mas foi mais ou menos nessa época aí. Cara, PLC, como que o PLC é caro para nós, né? Importante para nós, inclusive, assim, veio aqui agora uma PLC do Santa Rita. PLC do Santa Rita. Santa Rita. Não é o mesmo que da Cristo, não. Não, é outro. aquele lá que a gente falou no primeiro episódio, né? Mas aqui, nossa, veio aqui agora o coração, tanta gente, né? Renata, Muitas. veio Helder, Célio, Juliana, Angélica, Muitas pessoas que a gente ama Minutinho, muito. Rogerinho, Flavinho, Sabrina, Leusa, Flavinha João aparece em Quirino. todas, hein, bicho? Rapaz, o O Flavinho vai estar aqui Flavinho no fez o podcast. primeiro PLC, então. E o Flavinho, cara, o Flavinho é de cair os dentes. O Flavinho vai estar aqui conosco aqui. Tá na madrugada quase todos os dias. Mas que nostalgia boa lembrar de algumas pessoas. Patrícia, nossa. Muita Muita gente história. passou na nossa caminhada. Dilene, olha só, você começou a tocar já num assunto delicado aí, né? Nós que estamos na caminhada, nós precisamos reforçar isso, né? Somos pessoas normais, somos pessoas comuns, temos erros, temos misérias, temos pecados, mas nós não vamos exaltar de forma alguma, né, os erros e os pecados. A gente, inclusive, tem consciência hoje de onde a gente errou, né? E eu achei muito já bonito você colocar isso, olha, eu fui morar com um rapaz, mas não tinha idade, não tinha estrutura, são os percalços que a vida apresenta, e eu acho que é aí que vem essa inspiração, sabe? Uma Santa Faustina Helena Kowalski, uma pessoa comum. E aí, mas quando a gente olha para os nossos erros, a gente não pode parar neles. A gente tem que ir para além dos nossos erros, nos converter, ter uma vida reta, voltar para Deus, para consertar as coisas e dar esse testemunho. Então, partindo dessa situação que eu, te conhecendo, sei que não foi fácil, né? Teve algumas histórias, algumas situações. E quando a gente desvia das coisas de Deus, a gente também paga um preço, colhe
não consegue semear aí, laranja e colher mexerica e colher uva. Se a gente semeia coisa errada, a gente colhe. Se a gente semeia ventania, a gente colhe tempestade. Enfim. Mas eu te conheço, né? Eu te conheço, muita gente vai ver esse podcast, te conhece, sabe do seu coração, sabe da sua história. E eu queria entrar mais nessa história aí. Queria entrar na história do Lucas e do Luiz Felipe. Cara, o Lucas e o Luiz Felipe hoje estão dois do meu tamanho. Até brinquei, é o John Coff. E eu assim, a nossa história mais marcante, a gente vai falar do PLC, mas a nossa história mais marcante é no Centrel, no curso do PLC. Você estava pregando, né? E já estava tudo combinado de tocar uma música no final, relacionada ao tema que você estava falando. O CD, né? Coloca lá o CD lá, tudo certo. E depois de fazer a pregação, ao invés de colocar o CD para tocar, eu me lembro dessa inspiração de ter saído e entrado com os dois meninos no colo, eles cantando a música para você. Hoje não há uma possibilidade pequena de pegar os dois no colo, porque não tem jeito, os homens estão nos armários aí. Mas naquele dia eu acho que foi aí, eu acho que a nossa história mais marcante é essa, né? Veio a Maria Eduarda, mas a história mais marcante da nossa vida foi essa. Mas por que aconteceu isso? Eu acho importante a gente tocar, olhar para a mulher que você é hoje, tocar nisso, porque vai ter muitas meninas nos acompanhando que vão se identificar com a sua história e que talvez hoje estejam longe de Deus, que estejam pensando assim, eu não posso porque eu sou mãe, né? Cometendo um erro na vida, ou tiveram um deslize, não que o filho seja um erro, mas um deslize em algum momento, não viveram os tempos que Deus quer para nós, e hoje podem estar aí tristes, depressivas, pensando em tirar a sua própria vida, angustiadas, pagando um preço de lá atrás terem errado. Mas olhando para a sua história, acho que algumas delas vão se identificar e vão querer abraçar esse Deus que você abraçou. O que aconteceu aí na história do Lucas e do Luiz Felipe, que eu sei que foi reflexo da sua vida, dessa sua infância sofrida, e que culminou aí nesse grande testemunho de conversão? Ele me pegou pelo pé. Então, como eu fui mãe muito jovem, né? Eu estava com 14 anos quando comecei a namorar o pai deles. E era um namoro que a família não aprovava muito. Mas a gente, quando é adolescente, presta bem atenção nisso, gente. Não vá pelos impulsos. Ouça as pessoas que te aconselham, porque elas te dão conselho por te amarem. Era um namoro que a minha família não aprovava muito, mas eu queria. Então eu insisti, temei, e aí engravidei. Só que engravidei muito nova, tinha acabado de fazer 15 anos, e eu não queria assumir isso para mim, para minha família. Naquele momento eu senti assim, eu sempre coloquei plantei um sonho no coração da minha família, que eu estudaria e que eu faria uma faculdade, que eu me formaria, que eu seria alguém de bem. Então todo mundo na minha casa tinha esse sonho focado em mim. Ela vai ser a filha da casa que vai estudar, que vai formar. Eu tinha o sonho de ser da área de segurança. Eu queria direito, eu queria ser policial, era meu sonho. E aí, com 15 anos, eu engravidei, mas eu não queria assumir isso para mim, não queria assumir isso para minha família e não queria o filho. Então, eu tentei de todas as formas que essa gravidez não fosse para frente. O mais velho é quem mesmo? O Lucas. Eu sempre confundo os dois, que a gente sempre achou que eles fossem gêmeos. Todo mundo achava. Inclusive chamava eles de tic-teco. Exato. Me lembro do Helder falando isso, o tic-teco. Exato. Então, o Luiz Felipe é o mais velho. O Eduardo Lucas é o mais velho. Eduardo Lucas é o mais velho. Isso. E você não queria? Não queria. Você engravidou e não queria ser mãe? Não, eu era muito jovem, eu tinha acabado de fazer 15 anos, então na minha cabeça eu não tinha condições de assumir isso para mim. Mas, com a graça de Deus, o Senhor não permitiu e eu não consegui fazer o que eu pensava em fazer,
que era um aborto. Graças a Deus o Senhor não permitiu. E o Eduardo Lucas nasceu aos 9 meses, bonitinho, uma criança maravilhosa. Eu sou coruja, sou suspeita de falar, mas sou mãe coruja. Nasceu um menino lindo, mas teve uns problemas de saúde ao nascer. O Eduardo, ele passou um pouco da hora de nascer, ele chorou dentro da barriga e ele engoliu o líquido amniótico. Para nós que somos da área da saúde, nós sabemos que essa ingestão de líquido ela causa algumas sequelas. Então, logo ao nascer, eu não pude ter aquele primeiro contato, que a criança nasce, pega, coloca no peito da mãe, e eu não tive esse primeiro contato com o Eduardo por causa da situação que ele nasceu. Logo levaram para a incubadora, ele foi entubado, e eu só fui vê-lo 2 dias depois. Só que aquela criança que eu não queria a princípio que nascesse, eu tive medo de perder. E 2 dias na incubadora, sem eu poder vê-lo, passei muito mal no pós-parto. E só fui conseguir, ele nasceu no sábado de manhã, eu só fui conseguir vê-lo na segunda-feira de manhã. E aí ele ficou 1 semana na incubadora, precisou de alguns cuidados, eu fui liberada para casa sem ele, e sair do hospital sem ele nos braços para mim foi muito difícil. E depois de 1 semana, eles me liberaram ele para casa, eu fui, ele ainda tinha que tomar algumas injeções, e que na época eram muito caras. Cada injeção custava meio salário mínimo. E eu não trabalhava, o pai dele era servente pedreiro, um tio do pai dele assumiu o custeio dessas injeções. Hoje eu sou muito grata a eles, ainda tenho contato com esse tio avô, que é o Titoninho e a tia Gleice. Eles pagaram essas injeções e nós ficamos 1 semana com o Lucas na casa do Titoninho e eles levavam para tomar essas injeções todos os dias. E aí nós conseguimos salvar o Lucas. E aí, 3 meses depois, o Lucas já em casa, já aquela criança fortinha e tal, eu e o pai dele, talvez por muita falta de juízo, nós éramos muito jovens, a gente já não se dava mais tão bem. A gente já brigava muito, mas continuamos vivendo. E aí, um belo de um dia, a gente brigava muito no fim de semana, mas todo fim de semana a gente saía para passear. Eu acho que não é segredo para ninguém, eu gosto muito de comer. O hambúrguer é uma fraqueza. Comer é bom demais. De comer e de andar. Gosto de andar comer, também? De passear. É mesmo? Passear é comigo mesmo. E aí, no fim de semana, nós fomos sair para lanchar. Eu fui vestir uma calça e falei: a calça não quer entrar. Entrou e não quer abotoar, a calça está apertada e tal. Ele falou: você está engordando de tanto comer hambúrguer. Falei: não, mas estou sentindo um trem muito estranho. Segunda-feira eu vou no médico. Na segunda-feira seguinte, isso já o Lucas com 6. O Lucas já estava com 7 para 8 meses de vida. E aí eu fui no médico, cheguei no médico, meu médico me examinou e tal, e falou comigo: a data provável do seu parto é para o dia 20 de julho. Benza a Deus. Eu falei: não, o parto já teve, o senhor marcou, nasceu no dia 11 certinho, e o neném tá bem, já nasceu já. Já era outro. Aí ele falou: pois é, você já tá de 6 meses de outro. E aí eu me peguei grávida de novo, descobri eu já estava com 6 meses de gestação, mas também não queria. Eu falei: eu não posso ter outro filho agora, a gente já não vivia tão bem e eu estava com 16 anos. Eu falei: não dá para ser mãe de novo, não. Na verdade eu não tinha completado os 16, eu ia completar 16 naquele ano. Estava com 15 anos, ganhei o Lucas com 15, ganhei o Lucas com 15 em julho, fiz 16. No mês seguinte, e aí eu com 16 anos engravidei do Luiz Felipe, faria 17, um mês depois do parto. E eu fiquei desesperada de novo, falei: mais um, eu não estou dando conta de cuidar de um, e agora eu vou ter que cuidar de 2, não posso. E aí mais uma vez, eu não aceitava, eu não queria, eu tentei de todas as formas que também não fosse adiante, mas mais uma vez Deus virou e falou assim: é meu. Então, nessa segunda vez, você chegou a tentar fazer um aborto? Tentei. As 2 vezes. E foi muito, muito dolorido para mim aceitar
eu seria mãe de novo, mesmo já tendo um. Eu sabia das dificuldades que eu estava enfrentando com aquele um. Era uma situação financeira muito difícil. Eu não trabalhava. É difícil até falar hoje. O Lucas não toma leite. Muito difícil ele tomar leite porque ele não aprendeu a gostar de leite. Não tinha. A alimentação dele era água com açúcar. Porque não tinha condições de dar ele o leite. E... Desculpa, gente. E estava vindo mais um que eu não sabia se eu teria condições de cuidar, de alimentar, de sustentar. Então, por isso eu não queria ter outro. Eu não queria ser mãe de novo, porque era mais uma criança para passar fome. Mas Deus não permitiu. E o Luiz Felipe nasceu. Esse nasceu no tempo certo, não precisou de cuidado nenhum, não precisou de ficar no hospital. Eu saí do hospital com ele. E fui criando os dois com muita dificuldade. Muita dificuldade, sim, mas aí 1 ano e 2 meses depois que o Luiz Felipe nasceu, eu me separei do pai deles. Eu fui criá-los. Também você não chegou a casar na igreja, Não. né? Com Não. ele, não. Não, nós só moramos juntos. E daí eu fui criar os meninos. Eu não digo sozinha. Eu falo que Deus sempre cuidou muito de mim, nos mínimos detalhes. Mas os meninos eram pequenos, você ia para os encontros, levava os meninos? Até então, não. Eu me separei do pai deles, o Luiz Felipe tinha 1 ano e 2 meses. E aí eu fui morar numa casa que o meu irmão estava me ajudando a construir. Aí eu já tinha, quando eu me separei dele, cortei um pedaço da história aí, eu me separei do pai dos meninos uma vez, eles estavam bem novinhos, e aí eu comecei a trabalhar, casa de família. E aí nós voltamos, nós reatamos a nossa união estável, instável na verdade. E aí eu já estava trabalhando, eu não saí do emprego, eu continuei trabalhando. E aí quando o Luiz Felipe tinha 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses mais ou menos, nós nos separamos de novo, e aí foi definitivo. E aí eu fui morar numa casa que eu e meu irmão estávamos construindo, e a partir daí o meu irmão assumiu a paternidade dos meninos. Então, assim, as pessoas perguntam, você criou 2 filhos sozinha? Não, eu criei longe do pai biológico deles. Mas Deus colocou o meu irmão para ser um pai de coração, e até hoje, os meninos hoje estão com 24 e 25 anos, e até hoje, o pai para eles é o tio que assumiu, que acolheu e que educou, e que até hoje educa, se precisar de uns puxões de orelha. Deu referência para os meninos, Exato. Figura paterna, né? Exato. O tal do Ednei é um sujeito excelente. É o John Coff. O John Coff? Ednei, O Ednei é o John Coff. não é um momento fácil, né, da história tocar nisso. Eu sei que não. Mas eu sempre gosto de tocar nisso, né, com você. Porque eu acho que essa atitude, né, esse desespero reflete muito a vida das pessoas hoje. As pessoas precisam ver histórias iguais a essa e entender que o amor de Deus é maior do que todas as coisas e que tem jeito. A gente estava naquele encontro, você pregando sobre o aborto, você deu esse testemunho, né? E os meninos ainda eram muito pequenininhos. E todas as vezes que eu faço esse esforço, eu me lembro como se fosse ontem, apesar de já ter mais de 20 anos essa história. Me lembro, visualizo aquela sala do Centrel, você terminando a pregação, eu saindo e voltando com os 2 meninos no colo, e eles cantando, deixe-me nascer, já tenho um coração, sou de Deus. Música. Foi Celina Borges. Celina Borges. E foi espetacular, né? Assim, o que Deus fez naquele momento na vida de quem estava ali trabalhando naquele encontro, na vida dos meninos que estavam fazendo, né? Muitas curas naquele dia de filhos rejeitados pela mãe.
de crianças frutos de tentativas de aborto, né? Então, foi extremamente importante esse dia de cura e de libertação. Repito mais uma vez, a gente não está aqui para enaltecer, né, a tentativa de aborto, muito menos a união ilegítima, né, de não ter casado, de ter filhos. Não é isso que a gente está tratando aqui. Pelo contrário, né, nós somos muito fiéis ao pensamento da igreja e aquilo que a igreja nos ensina. Mas é algo da história, e a história precisa ser contada para que a gente, primeiro, não erre, segundo, para que a gente veja o poder e o amor de Deus. Eu disse isso no primeiro episódio, quando a gente falava do Covid. Eu tenho certeza absoluta de que Deus não mandou o Covid para punir as pessoas e para que as pessoas morressem. Mas Deus usou do Covid para converter e curar muita gente, salvar muita gente. Pessoas se reaproximaram, voltaram a rezar e voltaram a ficar juntas. Enfim. Então, Deus usou dessa situação de pecado, de erro na sua vida, para dar um testemunho, para que você desse um testemunho, para que as pessoas fossem tocadas e curadas. E é esse o nosso objetivo aqui, para que as pessoas que já tentaram um aborto, para as pessoas que estão pensando em abortar, para as pessoas que estão rejeitando o filho que estão carregando no útero agora, eu não sei aonde vai chegar, que dia que a pessoa vai ver esse podcast, mas eu sei que nesse momento eu sinto isso, que tem alguém nos vendo e que passou pela cabeça em abortar, ou que deseja abortar, ou que não está aceitando o filho que está carregando no ventre, para que você veja esse testemunho da Edilene, o que ela passou, o que ela tentou fazer, mas nós vamos chegar lá na frente, aonde Deus já veio e já trouxe ela. Eu sou fã dos meninos, né? Nós somos do Santa Rita. Santa Rita hoje é um lugar tranquilo, né? Mas o Santa Rita já foi um dos bairros mais violentos da nossa cidade. Várias gangues. Eu sou da Baixa do Quiabo, você é da Baixa, do Machixe. Né? 2 pontos. É muito... quando você saiu de lá, não, que melhorou? Você vê pra não, até porque eu não saí. Nós estamos lá. Mas você foi a Portugal. Os meninos tinham tudo para ser bandido. Nós temos amigos, nós vimos pessoas. Os meninos cresceram próximo à boca de fumo, os meninos não tiveram pai biológico com eles, os meninos cresceram no meio de muita dificuldade, não tinha leite para beber, os meninos cresceram com a mãe relativamente distante, porque eu lembro que você tinha que trabalhar na casa de família para sustentar os meninos. Você não veio de uma família estruturada, né? Seus pais se separaram, você muito jovem, sua mãe faleceu muito jovem. Então os meninos tinham tudo para dar errado. Exato. Não sei se eu posso falar isso no podcast para alguém, mas os meninos são pretos, né? Somos. Pretos, pobres, da periferia, não tinham tudo para dar errado. E aí, diferente do que muita gente hoje fica explorando isso, fica lamentando isso, você foi para cima da vida, viveu, trabalhou, conquistou as suas coisas, e os meninos hoje estão aí, dois homens feitos, saudáveis, trabalhadores, que buscam as coisas. Então, eles tinham tudo para dar errado, mas eu tenho certeza que deram certo. Então, essa história assim, dessa tentativa de aborto, essa rejeição da maternidade, eu acho que ela precisa ser contada várias e várias vezes ainda, para que as pessoas vejam esse poder da mão de Deus e o cuidado de Nossa Senhora. E falando do cuidado de Nossa Senhora, tem um terceiro fruto desse ventre aí, que foi um cuidado de Nossa Senhora. Exato. Um grande cuidado. Eu lembro que no dia em que nós fizemos, em que eu fiz essa pregação, né, contra, tá, gente? Uma pregação contra o aborto. Apesar de eu ter tentado, eu não tinha juízo, eu não tinha maturidade, eu não tinha noção do que era aquilo para minha vida. E aí, quando eu tomei consciência, quando eu fui para a presença do Senhor, já com maturidade cristã, foi que eu fui convidada a fazer uma pregação sobre aborto, onde ninguém sabia da minha história. E aí, durante aquela preparação, o Senhor me tocou para que eu contasse a história. E eu acho que ali hoje eu tenho certeza que ali ele já estava começando o meu processo de cura. Porque até então eu me culpava por essa
por essas tentativas de aborto, eu me julgava e me colocava assim abaixo de qualquer ser humano por causa dessa situação. E ali o Senhor começou a tratar comigo com relação a isso. E eu pedi a Deus naquele dia que Ele me desse uma chance de fazer diferente. Para que Ele me desse uma chance de promover vida. Eu não sabia como, mas que me desse uma chance de me redimir, de ter tentado tirar a vida dos meus filhos. E pessoas assim que muito me acolheram, os meninos mesmo na infância, mesmo pequenininhos, eles já me acolhiam muito no meu cansaço, nas minhas fadigas, mesmo sem saber o que estava acontecendo, eles sempre estavam muito próximos a mim. E aí eu comecei a pedir a Deus que cuidasse de mim nessa situação, para que eu me perdoasse. E pedi a Nossa Senhora, eu sempre, depois da minha caminhada na Igreja Católica, eu criei um vínculo muito grande, se eu posso dizer assim, com a Nossa Senhora. E eu comecei a pedir a ela que ela intercedesse por mim, que ela entrasse naquela história, para que eu fosse completamente curada dessa culpa. E aí, depois de 5 anos sozinha, já conhecia o pai da Maria Eduarda, nós nos relacionamos e eu engravidei da Maria Eduarda. E aí nós nos casamos no civil, fui casada com ele só no civil. Veio a Maria Eduarda e a Maria Eduarda foi uma gestação assim completamente inesperada e improvável. Eu estava com um mioma uterino e já faziam 2 anos que eu fazia um tratamento para interromper o fluxo sanguíneo. Eu tinha uma hemorragia constante já há 2 anos. E aí, um belo de um dia, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava grávida de 8 meses e fui convidada para estar no Centrel durante um retiro do PLC. E eu só contei esse sonho para uma pessoa na época. Eu contei esse sonho na época para um amigo chamado Alverino, o Vero, que a gente conviveu tanto, né? Eu só contei esse sonho para o Alverino na época. E no sonho eu contei para ele todas as pessoas que eu via em determinadas pregações. E em uma pregação, e aí no momento de uma determinada pregação, não sei se eu posso falar, foi um momento de Nossa Senhora, durante um momento de Nossa Senhora nesse sonho. Terminou a pregação, era uma moça que estava fazendo, na época, Janaína do Adélio. No sonho ela fazia essa pregação. Só que quando ela foi convidada para fazer a pregação, ela falou: eu não tenho segurança de fazer essa pregação sozinha, eu faço se a Edilene estiver do meu lado. Eu falei: tá, mas eu não consigo falar nada, eu posso estar lá, mas eu não consigo falar nada. Ela falou: você só precisa estar lá. E aí eu sentei do lado dela no sonho e fiquei a pregação toda sentada lá na frente. Quando terminou a pregação, durante esse sonho, eu saindo da sala de pregação, entrei em trabalho de parto. E aí fui para o corredor do Centrel. E aí vieram 2 pessoas e me acolheram, que foi o Helder e a Larissa Ramos. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Um abraço para você. Não sei se você vai ver, mas... Isso aí no sonho ainda? Isso no sonho. Esse sonho é inteligência artificial pura. Um sonho. Como é que é o nome do site lá, cara? Hã? Tem agora? Do chat GPT? Esse sonho seu é 3D. Foi colorido? Foi literalmente um sonho 3D colorido e se tornou muito realístico. E aí eles me acolheram nesse sonho, me levaram para Capela. Na época o Wesley trabalhava no SAMU. E aí o Helder falou: a gente precisa descer com a Edilene porque ela entrou em trabalho de parto. E daí entrou a Renata, uma amiga nossa também, na capela, e falou assim: não dá para descer com ela, não vai dar tempo. Chama o Wesley e a gente vai ter que fazer o parto dela aqui, porque não dá tempo de descer com ela. E nesse sonho, a Maria Eduarda nasceu na capela do Centrel. E o Wesley fez o parto. E na hora que ela nasceu, ele falou comigo assim: você já sabe o que que é? Eu falei: ainda não. Ele falou: uma menina. E aí ele levantou ela. Desculpa, gente. Isso ainda no sonho ainda, né? No sonho.
Ele levantou ela com uma mão só, e quando ele levantou ela, a capela do Santíssimo estava aberta e Jesus estava exposto, bem grande. E geralmente nunca colocam lá Jesus, uma hoste grande na capela do centro, sempre colocam a média. Essa estava bem grande e o rostinho dela ficou bem assim, bem nos pés de Jesus. E ele disse assim: Edilene é uma menina. E uma menina que nasceu aos pés de Jesus, depois de uma pregação de Nossa Senhora, só pode se chamar Maria. E aí, eu corri e contei esse sonho pro Alverino na época. Um ano depois, o Alverino me procurou no meu serviço e falou: Di, você lembra daquele sonho esquisito que você me contou? Porque as pessoas que eu sonhei, que estavam fazendo pregações, não eram pessoas que comumente pregavam. Eram pessoas já mais tímidas e tal. E aí ele me procurou e falou: você lembra daquele sonho que você me contou? Que fulano pregava isso, fulano pregava aquilo e tal? Eu falei: lembro. Aí ele falou assim: soltaram a equipe de trabalho do Centrel. Eu falei: é mesmo? Ele falou: e as pessoas que você me falou estão em todas as pregações. Só falta agora você estar grávida. Só que no momento em que ele falou isso, eu estava na cozinha do meu serviço. No momento em que ele falou isso, eu tive um fluxo muito grande e sujei a roupa toda, saiu sujando o chão todo. Eu falei: amigo, não tô não, olha como é que eu tô. E saí correndo, falei: me espera aí. Saí correndo, fui pro banheiro, tomei um banho lá no meu serviço mesmo. Já andava preparada para isso, devido a essa situação. E aí voltei, a gente continuou conversando e tal. Subi para o Centrel, sem saber, e aí eu fiz o teste de gravidez, deu indeterminado, um exame de sangue deu indeterminado. Subi para o Centrel, na época que eu não trabalhei na pregação, nesse ano. E aí, quando foi no mês de agosto, nós subimos para o Centrel em junho, quando foi no mês de agosto, eu fui fazer uma ultrassom, porque o médico queria saber o que estava acontecendo com aquele fluxo intenso e eu sentindo muito mal-estar. E aí, quando eu fiz a ultrassom, no mês de agosto, eu já estava com 3 meses e meio de gestação. Geralmente, para a gente que é da área da saúde, a gente sabe que com 3 meses e meio não dá para definir exatamente o sexo por visão. Hoje tem, né, o exame de sexagem fetal e pelo exame de sangue a gente sabe. Mas naquela época, por imagem, e umas imagens muito ruins, aí não dava para saber. Mas com 3 meses e meio, a Maria Eduarda já estava formadinha e o médico foi olhando e não teve dúvidas. Ele falou: é uma menina. E aí eu voltei e contei pro Vero de novo. Falei: rapaz, já falar que se eu tô grávida, eu subi pro Central grávida e é uma menina. E aí? Tá, ainda cortei aí um pedaço da história. Eu passei muito mal no aniversário da sua irmã, da Natália. E aí estavam comigo Fernando e Bruno. Fernando Barbosa e o Bruno. Fernando Batera? Fernando Barbosa. Outro Fernando? Outro Fernando. E o Bruno. E eu passando muito mal no aniversário de 15 anos da Natália. A Natália hoje tá com quantos anos? Rapaz, deixa pra lá. Maria Eduarda já tá com 17. Não vamos fazer conta. E aí, quando findou a festa de aniversário da Natália, a festa acabou, a gente saiu da festa de madrugada. 6 horas da manhã, o Fernando estava na porta da minha casa com o Bruno, batendo na minha janela. Aí o Fernando falou: Edilene, você tá grávida? Eu falei: tô não, você tá doido? Ele falou: você tá grávida? Eu falei: não tô. Ele falou: toma. Deu o exame de farmácia, falou: toma aqui, vai lá fazer o teste. 6 horas da manhã, em pleno domingo. Onde ele arrumou esse exame? Vai saber. E aí eu fiz o teste de farmácia, deu positivo. Logo depois eu fui fazer o exame de sangue, deu indeterminado. Eu falei que eu não tô. Ele falou: você tá. E pasmem, Maria Eduarda hoje está com 17 anos e o Bruno até hoje tem esse teste guardado. Esse resultado de farmácia. Enfim, depois desse sonho, um ano depois, o velho me procurou, a gente conversou e tal. Descobri que eu estava grávida e aí veio uma turbulência muito grande. Eu tive uma infecção no colo do útero e o colo do meu útero não fechou. E aí a minha gravidez foi toda uma gravidez de risco.
Eu só fui descobrir isso já com 4 para 5 meses de gestação, durante uma consulta. O médico falou comigo, olha, o seu colo não fechou, você tem um grande risco de perder essa criança. E aí vou te explicar aqui, eu não sei nem como você está gerando uma criança aí, porque eu continuei tendo os episódios de hemorragia, e o médico ainda me explicou assim, a modo bem grosseiro, ele falou, a criança é formada da união de sêmen com sangue, e você está perdendo o sangue do corpo todo, então eu não sei nem como que tem uma criança aí. Mas a gente vai fazer os tratamentos e tal, você vai guardar repouso, e nós vamos levar essa gravidez adiante. Eu chorava muito porque aí eu já tinha muito medo de perder. Aquela ali eu queria muito, eu quis muito aquela gestação e tive medo de perder. E aí, quando eu estava com 8 meses de gestação, eu me lembro que até esse cuidado os meninos tinham comigo, eu queria continuar nas reuniões, continuar no Ministério do Texto, que eu era bem ativa no Ministério do Texto com o Rogerinho. Só que, geralmente, eu ia para o texto a pé, de bicicleta, e aí, durante a gestação, eu não podia. Então, os meninos iam em casa me buscar, e tinha que ser de carro, porque o médico proibiu qualquer tipo de balanço, então na moto não podia. Os meninos iam de carro me buscar, geralmente era o Helder que ia. E eu lembro que um dia, a gente voltando de um terço, eu comecei a perder muito líquido no finalzinho do terço. E aí eu comecei a chorar, mas não falei nada com ninguém. Comecei a chorar, e aí quando o Helder foi me levar de volta para casa, eu falei com ele, eu acho que eu vou perder esse neném, eu tô sentindo muita dor, tô perdendo muito líquido. Mas eu vou fazer os ultrassons, sempre eu faço os ultrassons, tá tudo certo, tá tudo bem, o líquido tá lá, a menina tá formando direitinho. E aí eu lembro que o Helder parou o carro na porta da minha casa, nós ficamos ali conversando um tempo, e ele falou comigo assim, Di, você lembra que uma vez você partilhou comigo que você sempre pediu a Deus para te curar das tentativas de aborto? Você sempre pediu a Nossa Senhora que intercedesse por você para que você pudesse sentir de novo, para que você pudesse sentir um amor por uma gestação, para que você pudesse ser curada. E eu não vejo outra história em cima disso. Você, depois de tantos anos, engravidou sem poder engravidar, você não tem a menor condições de estar grávida nesse momento. Engravidou de uma menina, você sonhou com essa menina, olha quanto tempo tem isso, você sonhou com essa menina, e você engravidou de uma menina, e agora você sofre para ter essa menina. Presta atenção no que Deus está fazendo com você. Você fez de tudo para que os meninos não viessem. E essa gestação agora você teve que parar a sua vida para que esse bebê tenha vida. Eu não vejo outra história em cima disso. Essa gravidez é o cuidado de Deus com você, é a cura que Deus está te dando das tentativas de aborto que você teve. Fantástico, fantástico. Fantástico. Deus é massa. Deus é massa. 2 gravidez, você não queria parar a sua vida para que as outras vidas brotassem e eles nasceram. E nessa que você queria que nascesse, você teve que parar a sua vida para que ela viesse. Você teve a certeza que você não ia perder a Maria? Eu tive muito medo. Tive muito medo por causa das minhas condições de saúde naquela época. Eu nunca tive problema nenhum de saúde, mas durante a gestação apareceram 1000 coisas que uma gestante não tem que ter. Uma infecção, um colo uterino, uma anemia muito importante, e foi acumulando, fora os enjoos que eu tinha, que eu não conseguia me alimentar. Nisso aí você já estava afastado de trabalho, já estava... Até esse cuidado Deus teve comigo. Eu já tinha 7 anos que eu trabalhava numa casa de família, e os meus patrões tiveram esse cuidado comigo. Eu tinha um sono fora do normal, 10 horas da manhã. Exatamente 10 horas da manhã. E não conseguia me alimentar direito, então eu sentia muita fraqueza. A minha patroa todos os dias, um beijo no seu coração, tia Glaucia, todos os dias 9h30, 9h40 em ponto. Parece que ela colocava um despertador lá no consultório dela, no escritório dela. Ela me ligava e me fazia mastigar uma maçã, comer uma maçã para ela escutar no telefone. E aí eu comia essa maçã com ela me escutando,
Aí eu terminava de comer, ela falava, agora pode dormir. Caramba. Eles trocaram o horário de almoço deles para que eu pudesse dormir no horário de 10 horas, que era um sono assim, eu dormia em pé, se deixasse. E aí, num determinado tempo, quando eu não conseguia mais, eu não podia mais trabalhar, que realmente o risco de aborto ficou iminente, eles pagaram uma pessoa para trabalhar no meu lugar, mas não deixaram de pagar o meu salário. Eles foram muito assim, muito cuidado de Deus comigo nesse momento. E todo fim de semana, eles mandavam de carro lá em casa me buscar para eu vir ficar com eles o sábado, que era o único dia que eles estavam em casa, para eu ficar com eles o sábado, para eles curtirem um pouco a gestação comigo. E eu falo assim, é onde eu falo que em todos os momentos da minha vida, mesmo quando eu não percebia, Deus cuidava de mim, nos mínimos detalhes. Deus cuida. Edilene, e Maria Eduarda nasce em 6. 2006. 6/3/2006. 6/3/2006. 6 de março de 2006. Vocês não me avisaram dessas histórias, não? Isso é covardia. E eu corri muito para que esse camarada não assistisse meu parto. 6/3/2003. Cara, eu sou padrinho da Maria Eduarda. Eu acho que ele ia chegar nessa parte aí. Eu sou padrinho da Maria Eduarda, um presente de Deus nas nossas vidas, assim, eu acho que isso já é aí, né, a sua experiência com Deus, né? Porque eu me recordo que Maria Eduarda nasce, nós somos padrinhos da Maria Eduarda, eu e a Renata. As 4 pessoas que estavam no sonho, que eu sonhei um ano antes, na verdade quando eu sonhei esse sonho, eu ainda não namorava o pai dela. Eu pulei essa parte da história. Você sonha bastante, hein, Dini? Não sonho mais, hoje em dia eu não sonho mais. Você foi liberta dos sonhos? Eu parei de sonhar. Enfim. Parou de sonhar nesse sentido, né? Porque Olha. eu não pago, gente. Eu deito, durmo e acabou, graças a Deus. Mas ainda sonho os sonhos que Deus realiza em mim. Mas, enfim. Nesse sonho, essas 4 pessoas que estavam na capela comigo, quando eu descobri que estava grávida, eu falei, bom, foi uma gestação que eu não planejei, eu não tinha intenção naquele momento de ter uma gestação, e eu falei, Deus deu uma gestação e é uma menina. Então, diante disso, eu não posso fechar os olhos para o que aconteceu, eu não posso... Não é normal você lembrar de um sonho tanto tempo e acontecerem as coisas... Tão rico de acordo detalhes com assim, né? Então, eu chamei as 4 pessoas na época, que foram o Wesley, a Renata, o Helder e a Larissa. E contei para eles do sonho e, ao mesmo tempo, dei a notícia da gestação. Foi um baque para todo Larissa mundo. Ramos, esposa do Maguinho, Exato. Helder do Carmo e Renata. Cara, tem anos que eu não vejo a Renata. Abraço para vocês. Sei que vocês vão assistir esse podcast aí. O Helder vejo sempre. Helder vejo sempre no hospital. E na igreja, né? Toda vez que estou na missa no Santa Rita, eu vejo o Helder. Agora, a Renata tem muitos anos. A Renata morou fora, né? Morou na Amazônia. Morou. Dante Índio. Me parece que ela voltou para Valadares. Eu não sei se definitivamente o passeio, mas eu não tive contato. Renata que foi, cara. A Renata é tão importante nessa história que quando a gente conta a história do PLC, né? Quando a gente faz toda aquela história, eu, mas a Renata, nós somos os primeiros coordenadores, né? Do PLC. Não, o PLC já existia, né? A Leusa levou, o João Quirino e a Patrícia assumiram, mas depois a gente criou o conselho. Do conselho teve uma eleição que eu fui eleito coordenador e a Renata foi a vice-coordenadora do... Tudo lá no Santa Rita. Hein? Tudo no Santa Rita, cara. Santa Rita ainda vai dar grandes santos. Não sabemos. Pode sair coisa boa do Santa Rita, Pode sair cara. coisa boa do Santa Rita. Pode sair. Às vezes o povo... E tem saído, né? Tem fluído muita coisa boa. Né? A única coisa que eu lembro de Santa Rita é que eu pegava o ônibus Santa Rita, Grande Duquesa, todo dia pra ir pro ETIT. Cara, e você mora hoje no Grande Duquesa. Eu moro no Esperança, Nós né? estamos no Grande Duquesa agora. Casei informática no Grande Duquesa. É no Grande Duquesa. Dilene, então, cara, sou padrinho da Maria Eduarda. Beijo aí pro Helder, pra Renata, pra Larissa, né? Tanta gente, cara. Rapaz, veio aqui agora a Lorena. Tanta gente desse PLC. As Lorenas, cara. né? PLC teve 3 Lorenas no PLC. Lembrei das músicas, enfim.
Cara, dessa experiência aí, e veio música nisso, né? Muita. Veio música nisso. Cara, na hora que ela tava contando, tem uma piadinha que eu sempre faço com ela. A Edilene tem esse vozeirão desde sempre, cara. Mas a Edilene não era desse tamanho, não. Os meninos da Aves adoram quando eu falo isso. Edilene nasceu outro em volta depois que eu conheci ela. Edilene era um cisquinho de gente, cara. Era um cisquinho de gente. Eu fui curada. Mas Naquela época eu acho que eu era doente. Era um cisquinho de gente. Eu tô rouco, cara. Era um cisquinho de gente com uma voz. Sempre teve esse vozeirão, hein? Sempre, cara, sempre. E nós começamos aí juntos cantar, né? E você cantava? Cara, eu não canto nada até hoje. Que isso? Não canto nada até hoje, cara. Aliás, assim, eu me lembrei agora do Vinícius. Eu não faço nada de espetacular, mas eu tento fazer um pouquinho de cada coisa com muito amor. E aí as coisas vão se criando, né? Isso. Então você aprendeu a cantar muito com a Edilene, então, né? Cara, muito. Ele não se lembra disso. Tem certeza que ele não se lembra. Mas eu pedia para ele cantar. E uma música que ele cantava a música assim, aleatório, no PLC, mas eu gostava de ouvir ele cantar aquela música. Era uma música do Valmir Alencar. Eu acho que eu não vou conseguir lembrar ela agora. Eu pedi para você que você cantou ela na descida do terceiro PLC, ele cantou ela na comunhão. Tem umas músicas que marcaram muito essa época aí, né? Primeiro Amor, Nossa. né? Que a nossa referência era o Jorjão, assim, cantava demais essa música. Não Dá Mais Pra Voltar, O Barco Está em Alto Mar, é a nossa história, né? Acho que a música que mais mexeu com a gente é essa música, né? Música juntos, assim, que eu tô dizendo. Que nós cantamos. Sua mãe me lembrou no dia da festa de Santa Rita, Maria e o Anjo. Maria e o Anjo. Essa ia ser Meu sonho era lembrar a letra disso aí tudo. Maria e o Anjo foi assim, Maria e o Anjo, inclusive, foi uma encenação que nós fizemos, cara. E, nossa, que tempo bom, que tempo bom. Mas estamos hoje, eu acho que colhendo os frutos dessa semente semeada naquela época, né? O PLC, assim, eu não escondo de ninguém que o PLC faz muito parte da minha trajetória, né? O PLC faz parte da minha trajetória como homem, como cristão, assim como o TLC. Eu tenho um carinho exagerado pelo PLC do Santa Rita e pelo TLC. E hoje, em função do Exército 259, o Jeans, que foi onde teve a inspiração da misericórdia. Bom, Edilene está aqui contando essa história, né? Quem foi essa menina sofrida, uma história de vida incrível, que Deus deu a oportunidade de dar a volta por cima em um monte de coisa. Eu acho que hoje é uma grande profissional, né? É uma excelente enfermeira. Nós temos até nisso a graça de partilharmos, né? Sou enfermeira, Janaína é enfermeira, Renata é enfermeira. E a Edilene Ministério de Enfermeira. Ministério de Enfermeira. A Edilene é referência, cara, porque a Edilene é sempre. Você começou bem o podcast. A garganta inflamou, então tem uma injeção. Você começou bem o podcast, cara. Você tá bem nos podcasts. Eu tô rouco. Você começou falando dessa sensação de cuidado, né? De mãezona que a Edilene tem. A Edilene é assim, cara. Onde passa, ela é essa mãezona. E os pacientes dela, hoje, as pessoas cuidadas pela abrangência do posto de saúde que ela trabalha, são assim. Tem ela como essa referência, essa mãe. Às vezes eu acho que ela devia ser até um pouco mais brava, né? Mas ela não é brava, né? Não. É muito raro. Para me tirar do sério, é muito raro. Mas quando tira também? Não, meus filhos que não comentem isso, mas... Mas vamos lá, cara. Antes de falar do Exército 259... Mas já falando do Exército... Tem um motivo da Edilene estar aqui, além de toda essa história, né, que eu comecei a dizer, dessa infância sofrida, desse testemunho, da situação, da trajetória com o tema aborto, que é o que eu queria abordar aqui hoje. Nós temos, antes do Exército, nós temos a música, que começou lá no PLC. Exato. Eu quero, assim, não queria perguntar, né, mas eu queria que você falasse dessa sua experiência com música. Eu também sei que você nunca estudou música, nunca fez curso de música. E quem vê você abrindo a boca e cantando e sente
a unção que você tem cantando é algo assim extraordinário, sabe? Como é que foi lá, nesse início? Como é que foi essa experiência com música? Como é que você sentiu assim, vontade de abrir a boca e cantar? Foi realmente com a música o início. Foi no retiro, no meu retiro, no terceiro PLC do Santa Rita. Não façam conta novamente. Vocês não saem do Santa Rita até agora? Não sai, a gente sai do Santa Rita, mas a nossa base é lá, então a gente volta no Santa Rita, é um amor muito grande. Eu fazendo o meu retiro, no terceiro PLC do Santa Rita, e aí, na época, estavam no Ministério de Música desse retiro, Cidinha Cunha, Maiara Pá. Deixa eu só pontuar para as pessoas entenderem aqui, Edilene. Gente, desde o primeiro episódio do podcast que a gente fala em PLC e TLC. PLC é um encontro querigmático de formação espiritual para jovens. Na verdade, quando ele vem para Valadares, ele tem várias dimensões, né? Ele tem o adolescente, o jovem e o adulto, que são para casais, né? Que é o masculino e o feminino. E é um encontro querigmático que acontece em forma de internato durante 3 dias. Você passa 3 dias numa casa de retiro, tendo essa experiência do primeiro anúncio da palavra de Deus. E aí nós fizemos parte deste PLC do bairro Santa Rita. A Edilene está contando a história do terceiro. Hoje, exatamente hoje, no dia de hoje, nós estamos aí no meio da preparação para o 22º O PLC. 22º ou 23º, não lembramos bem, mas Se eu estiver errado é por um. Ou é o 22º ou é o 23º E vocês fizeram os primeirão, PLC. Edilene eu fez fiz o o terceiro, terceiro. ele fez... Eu fiz, na verdade, o masculino de Lourdes, cara. Ele é E mais velho, gente. coordenei o 4º PLC do Santa Rita. Coordenei o 4º, 5º, 6º, trabalhei no 7º, no 8º. Você era cabeludo? Não. Depois no 17º e 18º. E agora trabalhei no 21º. Estamos indo para o 22º, eu vou também estar Estamos nesse. trabalhando, continuamos amando e trabalhando com Então, PLC. só para você entender, o povo fala demais nesse PLC. Não, eu de fico repente- confuso que tem 2. Tem o do Santa Rita e do Grande Na Duquesa. verdade, são vários, cara. São vários? Aqui em Valadares. Você tá me entendendo esses dois? Aqui na Diocese de Valadares, eu gosto muito. Cada desse comunidade, paróquia tem. Não. Mas aqui, na verdade, o PLC, cara, ele é uma derivação do encontro chamado TLC, que é nacional, que foi Padre Haroldo que fundou lá em Campinas, mas também do EJC, um encontro que acontecia aqui na Diocese de Valadares, começou lá em Conselheiro Pena. E aí, Padre Geraldo traz a experiência do TLC para Valadares, para Conselheiro Pena, na verdade. Começa em Conselheiro Pena o PLC, masculino e feminino, e depois ele estende isso para os jovens e os adolescentes, traz para Valadares, na paróquia de Lourdes, e da paróquia de Lourdes, aqui em Valadares, o PLC se desmembrou para o Vila Isa, Carlão e Cocidinha, foi para o Santa Rita, que o Jorjão levou a pedido aí da Leusa, né? A Leusa que se empenhou para levar para o Santa Rita, e foi para o Grande Duquesa. Só que no Grande Duquesa teve aí um daqueles desarranjos da igreja, né? Padre Edson e a paróquia Cristo Redentor teve aí um desacerto, e lá no Grande Duquesa já tinha o primeiro e o segundo PLC, e aí, por esse desarranjo que teve, voltou-se no Grande Duquesa para o nome TLC, que é o nome original. Então hoje nós temos aí PLC lá no Santa Rita, nós tivemos o PLC no Vila Isa, tem o PLC do bairro de Lourdes, e o TLC nós temos na Paróquia Cristo Redentor no Grande Duquesa, e nós tivemos na Paróquia Santa Terezinha, bairro São Paulo. Não chega na história do Exército, não? Eu tô sem ar. Vamos mas- chegar Nós agora. vamos chegar, vamos falar da música e nós vamos chegar da Na música, ela já história do vai Exército. emendar o segundo passo da música e nós vamos com o Exército. Então, meu primeiro contato mesmo com música foi no meu retiro, do terceiro PLC, num momento de oração, que aí eu já não posso falar, teve um momento de oração lá, e aquele momento para mim no domingo foi muito forte. E todo mundo de olho fechado e cantando e tal, e Você o fala Jorjão que no cantando. domingo, quem já fez Quem vai já entender. fez já sabe. E o Jorjão cantava a música Primeiro Amor. É uma música, se não me engano, da Aline Barros. Não, Quero Quero voltar. Rebanhão, chama. Rebanhão.
Enfim, Jorjão cantava essa música e aí, em determinado momento, eu comecei a escutar a minha voz mais alta que a voz de todo mundo. Falei, nossa, eu não tô cantando, eu tô gritando. Se a gente estava cantando todo mundo de olho fechado, naquela euforia, naquela emoção toda. Eu falei, minha voz tá mais alta que a voz de todo mundo, credo, eu vou parar. Aí quando eu parei de cantar, que eu abri os olhos, o Jorjão tava com o microfone na minha boca e falou, não para não, que Deus canta em você. Eu falei, para moço, para com isso. E bati a mão no microfone, falei, não para não, Deus canta em você. E aí, a partir dali, no domingo seguinte, foi a nossa reunião de reencontro. Eu achei que aquilo ia acontecer naquele momento e ia parar. No domingo seguinte, na nossa reunião de reencontro, o Jorjão me chamou e eu me lembro bem desse momento, parece que a gente chega a sentir. Ele passou a mão no meu rosto e falou, filha, não para. Eu sei que você é tímida, você morre de vergonha, mas Deus canta em você. E deixa Ele cantar. E aí, a partir daí, os meninos começaram a me convidar para o ministério do PLC, na verdade no ministério do terço, começaram a me pedir para cantar as músicas dos momentos de oração do terço. A partir do terço, do ministério do terço, que é um ministério criado dentro do PLC Santa Rita, nessas orações do terço em família, me viram cantando e aí me pediram para começar a cantar nas reuniões de domingo no ministério, e daí nunca mais eu parei. Até hoje estou aí. Foi onde a gente começou a fluir mais na nossa caminhada. Nós começamos a caminhar mais juntos através da música. Eu já caminhava com o Wesley por causa dos retiros de oração. A gente já tinha uma convivência por causa dessa busca, dessa vida, buscando todos os dias uma vida de oração, que não é fácil. E aí, a partir disso, nós começamos a conviver mais e onde fomos chamados para algumas vezes cantar no PLC, e aí começaram os retiros, a gente ainda não tinha um ministério. Sabe o que eu me lembrei agora, cara? Foi longe, viagem. Cara, já foi cada roubada. Mas cada roubada. Eu não tô podendo rir, tô rouco. Cara, Tô doido pra pegar uma água ali. Uma vez pra cantar num casamento em Santa Efigênia de Minas. Nós dois fomos convidados para cantar no casamento de Santa Efigênia de Minas. Junto com o Fabrício, né? No teclado. Exato. E aí, cara, a gente saiu daqui de Valadares, um trolete puxando um som e teclado, aquele monte de coisa, fomos para Santa Efigênia. E aí a proposta era nós cantarmos no casamento e na cerimônia e na festa. festa. Uma quadra. Cara, na época tava bombando a banda Calypso, cara. E olha como a gente não tinha noção, né? Hoje, gente, a gente tem noção, cara. Mas na época a gente não tinha noção de nada. Nós não tínhamos muita nossa. noção. A gente não tinha entendimento das coisas. Não, mas vocês foram assistir o Calypso? Não, cara. nós fomos Mas para a gente cantar teve que- a cerimônia do casamento na igreja E depois da após festa. a festa. E após nós cantaremos a festa. Só que na vocês época fizeram estava em show. evidência o O Calypso. Calypso, cara. Detalhe. Tinha que cantar as músicas do Calypso. Uma E o festa, povo lá queria muito, só Calypso. E você cantava Calypso? é? Cara, E deixa eu te nós tivemos que aprender a cantar Calypso. E aí um detalhe. E você bateu o cabelo? Não? Deixa eu te contar. Na época eu não tinha cabelo, né, Wesley? Eu nem tinha. E um detalhe muito curioso. Eu, Joelma, por favor, não é nada contra. Hoje eu amo você, amo a banda. Eu aprendi a gostar muito da banda depois, mas foram questões hormonais. Da Joelma, do Calypso, do Joelma. Queremos você aqui, hein, Joelma? Assistir isso. Aí muita pretensão. Queremos você Não, aqui, Joelma. Joelma, por favor, assiste isso e entenda. Não tenho nada, não tive nada contra você, mas eu tinha um nojo do Calypso. Não pode falar isso da mulher, não, gente. Eu vou falar, gente. Joelma, não tô querendo ser mais, não. Pode Não, ficar aí. eu quero, porque ela entendeu. Hoje eu amo uma artista maravilhosa, mas eu tomei nojo das músicas do Calypso. Eu não podia ouvir. De porque tanto eu tive- cantar? De tanto que eu tive que ouvir para aprender. Eu tomei nojo das músicas. Então eu ouvia Calypso, me dava náusea, de verdade. O cara, e a história piora, E cara. fomos para o casamento. Eu Pra cantar sabia as que músicas? eu teria. Eu Rapaz, tinha que mas a cantar. história Tava sendo piora. paga para isso. A gente vai Vai. pra Santa Efigênia, caiu uma tempestade na região aqui, cara, de derrubar árvore, enfim. Caí E ribanceiro. quando nós chegamos em Santa Efigênia, acabou a luz da cidade. Acabou a luz, não tinha luz na cidade. E aí o casamento tinha que começar, a gente lá na igreja posicionar, tinha que cantar no E casamento. de instrumento só tinha o teclado.
E Calypso só no teclado? Não tinha, na igreja, nós estamos na igreja. Ah, tá. Aí, cara, não tinha luz na igreja, não dava pra ligar o teclado, a gente teve que cantar a capela, o casamento inteiro. escuro. Isso Não, na foi época no fim era da 11 da tarde, manhã. né? Foi Era 11 da manhã. E aí, cara, depois que terminou o casamento, aquele esforço danado de cantar ali sem um microfone, sem nada, a gente vai pra festa, chega na festa, aí nós já começamos a torcer pra luz não voltar. Tinha caído a ribanceira, caído ar, quebrar tudo. Começamos a torcer pra luz não voltar, que a gente não precisava passar por aquele desespero. Aí chega na festa, a luz volta, cara, nós tivemos que cantar Calypso, cara do céu. Vocês fizeram um show completo do Calypso? Então, eu só Vocês não não bati podiam nem dar uma cabelo interligada? porque eu não tinha cabelo na época, era curtinho, mas eu cantei as suas músicas. Não tô podendo rir, tô todo Cara, doido, velho. muita roubada de música, cara. Nossa. Mas, enfim, Deus nos curou e continua cuidando de nós. Desses eventos que nós fomos, claro, foi muita roubada e até hoje a gente ainda vai, muita coisa que para nós vira história e comédia. Mas a partir desses momentos que a gente nos unia para cantar, incrivelmente, sem a gente sem preparo nenhum, o único preparo que a gente tinha era de rezar. A gente se juntava, rezava, e o povo, não, eu quero ouvir vocês cantando e tal, e a gente ia e cantava. Incrivelmente, através da nossa entrega, da nossa oração, do nosso cantar, literalmente para Deus, as pessoas eram tocadas, pessoas foram curadas, pessoas foram alcançadas pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém. Faltou o Vinícius aqui hoje, cara. Que O veio, a gente ia Vinícius, cantar. o maestro do... Vontade de cantar agora, não dá mais pra voltar. Nós cantamos um casamento em capela. Não é possível que você vai fazer isso no podcast. Agora aqui um Viníciusinho pra gente cantar. Olha, vamos dar um intervalo e vamos ligar pra ele. Ele deve estar acabando, né? Cara, cantamos muitas loucuras. Eu me lembro também de uma vez, muito antes do ministério que nós temos hoje, de uma conversa que tivemos, eu, você e Tainara, da gente ia ter a oportunidade de ter uma banda, né? Porque a gente sempre foi nessas roubadas, a gente sempre teve ministério. Na verdade, a gente nunca teve ministério, né? A gente Nós nunca nos teve nada uníamos para... organizado. Exato. E era o maior desespero para cantar nos encontros, cantar nas coisas, porque era difícil a gente para tocar, e aí um dia vinha um, outro dia vinha outro. Vocês não tentaram fazer nenhuma música estilo Calypso pra Jesus, não? Não, cara. Não tentaram, não fala a verdade. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais Guitarrinha oracional, eu gosto de facinha. músicas mais Ia orantes. ser massa, hein? Graças a Deus. Guitarrinha soltinha. Graças a Deus não apareceu na nossa vida um chimbinha, senão tinha saído dessa música. Cara, e aí eu me lembro dessa conversa com a Tainara, da gente sonhar em ter um ministério de música. Não foi possível naquela ocasião, nem com a Tainara, não foi possível. Né? Beijo para a Tainara, para o Felipe. Tem também um vídeo meu e da Tainara cantando Não Dá Mais Para Voltar, inspirado da Edilene aí, que é algo fantástico. Mas não foi possível, mas Deus encaminhou algumas coisas. Eu já contei essa história, né, no primeiro episódio, mas eu quero que você conte na sua versão. Diz que Deus nos deu. Deus cuidando de nós mais uma vez, né? Nessa vontade nossa de fazer as coisas para Deus, a gente sempre se juntando ali para um pouquinho aqui. A gente teve uma época que a gente até falava Ministério Tiquim, era um tiquim de cada lugar. E nesse servir, nós passamos um tempo servindo sem uma estrutura, até que um dia o Senhor cobrou de nós isso. Vocês precisam se dedicar com mais zelo. Deus via que a gente se dedicava, mas queria de nós um pouco mais de zelo pelas coisas dele. E foi quando nós começamos a nos reunir para ver o que Deus realmente queria de nós, né? E através de um convite seu, nós nos reunimos na casa do Rafael, que hoje é o nosso guitarrista. Rafael Venturini, né? É o Rafael mesmo lado do Venturini. bloco da UTI, né? Do bloco da UTI. Exato. E o Wesley nos convidou, então, para uma reunião na casa do Rafael.
nós já nos reuníamos para cantar em alguns retiros, eu, Wesley, Fernando na bateria, Washington, Rafael, Vinícius e até então Renato no teclado. Nós já nos reunimos principalmente para os retiros e reuniões do TLC, agora já o TLC da Cristo Redentor. E aí um dia o Wesley nos convidou para uma reunião e nessa reunião nós fizemos um momento de oração e Deus falou muito forte nos nossos corações que Ele queria de nós algo além de só aqueles momentos esporádicos. Ele queria de nós uma entrega maior. E ali nós sentimos que Deus queria de nós um ministério, né? Então nós começamos a rezar por esse ministério, a buscar estruturar realmente um ministério de evangelização. A gente através da música, né? Nós não queríamos só a música. Por quê? Na verdade, o primeiro sonho é um ministério de evangelização, né? Com vários braços. Mais carismático, né? Não, é um ministério, cara. O que se aproxima muito da ideia original do que a gente pensou. Na verdade, a gente pensa, a gente sonha, mas às vezes não é aquilo que Deus quer, né? Eu preparando uma pregação um dia desse, eu vi uma pregação do Padre Jonas, ele falando muito isso. A gente às vezes quer fazer as coisas de Deus, mas quer fazer do nosso jeito. Exato. E aí você imagina uma empresa que cada funcionário tem um plano de ação, de atuação. Cada funcionário, aqui na Casa Informática, você tem 3 funcionários. Se cada funcionário decidir trabalhar com a informática do jeito que ele quer, vai virar uma... eu não venho aqui mais, não. Se der certo, eu não volto. As coisas de Deus também é assim, cara. A gente precisa fazer as coisas de Deus, mas a gente precisa fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que a gente quer. Então, nosso sonho original era de ter um ministério de evangelização, que a gente pudesse ter a banda, que a gente pudesse ter uma intercessão, que a gente pudesse ter um ministério de pregação, que a gente pudesse ter um ministério de artes. Não veio isso ainda, mas onde a gente vai, sonhamos. Nós temos intercessores. Exato. Nós sempre temos pregadores, nós somos pregadores. O Léo está conosco quase tudo que a gente faz. Então, assim, não foi do jeito que nós Boca de Mucela agora tá também? O Boca de Mucela chegou com os monitores, com telão de LED, o outro Boca de Mucela chega com os fogos, o outro chega com som. Então não foi, ainda não é aquilo que nós queríamos, mas está sendo do jeito que Deus está conduzindo. Né? E assim, o nosso sonho, nosso humano queria, nós entendemos que queríamos um ministério de evangelização. E Deus vem nos moldando, né? E fazendo de nós primeiro um ministério de louvor. Eu não falo nem ministério de música. É um ministério de louvor, de adoração ao Senhor através da música. Porque assim, o que nós buscamos hoje, quando nós nos reunimos num espaço que o Deus nos deu de presente, literalmente um grande presente, a gente busca rezar e louvar. De verdade, a gente quer cantar para Deus. A gente não quer nada além disso, nesse momento, né? Só gratidão. E aí, nessa reunião, nós decidimos, então, que o Senhor, que nós entendemos, na verdade, que Deus queria de nós um ministério. E nós começamos a rezar para que o Senhor nos mostrasse, então, como estruturar esse ministério. E o Senhor foi nos moldando nesse tempo de oração. Montamos, então, firmamos ali o nosso compromisso de um ministério. Ministério, mas e aí? Que ministério? Que nome tem esse ministério? Calypso? Não? Não. Deus veio nos cuidando, veio nos moldando. Calypso de Jesus. Não. Hoje o Senhor cuida de nós de uma forma diferente, né? E assim, nós rezando para que Deus suscitasse um nome para nós. Nós sentimos a necessidade de ter uma identidade. E aí, eu já tinha o hábito, eu sofria de insônia. Então eu sofria porque não sofre mais. Graças a Deus, o Senhor Jesus me curou. Oh, glória! Eu sofria de insônia, então eu acordava na madrugada. Eita! Nossa. Eu acordava na madrugada e rezava.
o terço. Às vezes eu levantava e ia para a sala da minha casa, outras vezes eu rezava no quarto mesmo, tinha dia que eu rezava ajoelhado, tinha dia que eu rezava deitado, do meu jeito, mas rezava o terço. E aí eu pensei assim, nós estamos em busca de um nome. Toda entrega, ela tem que ter uma abstenção de alguma coisa. Para mim, é muito tranquilo rezar o terço de madrugada, porque eu já rezo. O Wesley não, né? Mas para os meninos vai ser uma penitência, vai ser uma busca. Então eu vou convidar os meninos para rezar o terço de madrugada. Vamos ver no que vai dar. Então foi você que fez o convite. Você não rezava ainda não. A ideia maluca saiu de mim. Mas foi uma maluquice. Mas aí foi justamente na pandemia também, né? Foi mais ou menos naquele período ali da pandemia pandemia que vocês, com esse entusiasmo todo para montar o ministério, e o nome não tinha o nome do ministério ou da banda. Exato. E aí, como é que foi que vocês fizeram para reunir, cara? E aí eu convidei os meninos para... Nós fizemos, na verdade, uma reunião online, porque aí já estava no auge da pandemia. Nós conversamos no nosso grupo e falamos, gente, vamos fazer uma reunião online. Nessa reunião online eu convidei os meninos, falei, gente, já que a gente precisa, né, de um tempo aí de oração, de entrega maior, por que a gente não reza o texto de madrugada? Eu achei engraçado que eu já esperava assim, todo mundo, não, peraí, não vem isso não, pelo amor de Deus, rezar de madrugada não. Mas foi unânime. O Antônio não estava ainda não, né? Não, na época era Renato. Eu só lembro do Antônio. E aí, coitado, os meninos na hora, todo mundo arregalou o olho assim, mas rezar de madrugada, eu falei, gente, vamos buscar, ué. Acho que ninguém podia também, né? Os horários não batiam, né? Durante o dia todo mundo trabalha. E realmente, rezar de madrugada, hoje, para quem reza de madrugada, vocês que rezam na madrugada, não é fácil. Não é fácil. A gente acordar 1h30, 2h da manhã, para mim que sofria de insônia, era o horário que eu acordava. 1h30, 2h da manhã, e ali eu rezava 1 terço, 2 terços, e ia rezando até eu dar sono de novo. Mas hoje, você se colocar o compromisso, depois de um dia do trabalho, dia cansativo, você se colocar no compromisso de acordar 2h30 da manhã para você aprumar o corpo e vou botar minha cara no sol aqui. Botar sua cara o bom do online é que não precisava nem escovar o dente, né? Não, vai escutando. Deixa eu falar uma coisa. Mas Edilene tá aqui nesse terceiro episódio. Eu não queria falar sobre o número, não, cara. Eu quero falar o terceiro episódio. Vai que a gente solta isso no 10º. Eu ainda não falei ainda do detalhe que tá acontecendo, mas tá bom. Detalhe? Nós estamos no terceiro episódio e a Edilene tá aqui justamente nesse terceiro, porque aí é a origem, né? Aí é o início de tudo. Mas tem uma situação... Mas essa... Não, calma, eu convidei para ir. Você que chamou todo mundo? Eu chamei na reunião. Fiz a proposta de rezar na madrugada. De rezarmos na madrugada. Todo mundo aceitou. Ótimo. O que eu pensei? Vamos rezar cada um na sua casa. Era o que eu fazia. Não ia entrar online, não. Eu só convidei para rezar. Mas nós temos no nosso meio uma pessoa que quando você sonha com uma semente, ele já sonha com a árvore frutificando, amigo. Falei, vamos rezar na madrugada? Todo mundo aceitou. Bacana. Daí, nós começamos, já no dia seguinte, foi que nós começamos a... Foi, a cobrança do nome foi no sábado, a gente conversou na segunda e aí a gente começou na terça, na madrugada de terça. Eu conto ou você conta? Tá, mas e aí? Quem puxou quem? Você que conectou primeiro? Rapaz, cara, eu vi uma... Não vou falar não, porque eu vi uma história aí. Ficamos combinados de rezar não sabia como fazer. Foi nessa que o Zorro entrou na... Cara, o Zorro entrou, foi nessa? Foi. A gente não sabia como fazer, não sabia nada de live, não sabia nada de internet. Foi no Instagram. Aí a gente combinou, cara, como é que a gente faria, cada um na sua casa, apesar da gente ter feito essa reunião privada online, era muito difícil, tinha que gerar uma chave, gerar lá, as pessoas entrarem, e o mais fácil era, naquele momento, cara, começar a rezar junto, rezar junto no Instagram. A inspiração foi essa, para que a gente conectasse no Instagram. A gente não sabia disso ainda, como é que nós vamos fazer, Falei, cara, vamos
conectar 2h59 da manhã, não, 3 horas da manhã, no Instagram. Como é que faz? Eu abro lá uma live no meu Instagram, te chamo, você aceita, e aí a gente vai rezar. Isso aí é Edilene ingênua. Rapaz... Deixa eu te contar, até ontem eu vou te contar de verdade, eles sabem disso, eles estão comigo direto, eles sabem que eu sou muito crua com esse negócio de rede social, muito crua. Até ontem eu não sabia fazer chamada de vídeo por Instagram. Uai, faz? E deixa eu te contar, eles chamaram, ele me chamou, na verdade, pela chamada de Instagram. Até então eu não sabia que eu estava atendendo Instagram. Chamou, eu atendi. E do jeito que você levantou, você tava. Cara, deixa eu te falar. Conclua. Uai, ô Edilene, eu... Tá gravado. De repente, benzo a Deus nessa tosse sua. Não, mas eu tô ruim. Agora, se tivesse um jabá agora, cara. Ó, entrava aqui agora o nome Nossa, do... o pulmão caiu. O nome de um xarope. Vic Vaporub. Xarope Vic corta a tosse pela raiz. Cara, já custeava essa parada toda do podcast. Tô doido pra tomar uma Podia entrar, água, vamos atrás de um patrocínio, cara. Nesse momento da sua tosse, você vai editar e colocar o patrocínio assim, ó, de um Antigamente era xarope. pomada minanco. De um Uma xarope. hemorroida, a capinha Nossa. capilar, era tudo pomada Volta minanco. pro fim. Passava aqui no... Cara, vai estar lá gravado dia 28 de junho de 2020. Foi essa que entrou o Zorro ou não foi? Rapaz, eu começo lá a live, convido a Edilene para entrar, a Edilene aceita o convite. E a Edilene, né, gente? É mole, A Edilene passou é do ponto um pouquinho, né? chocolate crocante. A Edilene me entra com a camisa escura e a luz da sala da casa apagada, irmão. Não, cara. Só o branco do olho. Não, como é que enxergava, né? Na hora do Eu Edilene. simplesmente atendi naturalmente, tipo assim, ó, o telefone tá chamando. Atendi. Oi, Wesley. Eu falei, Edilene, você só pode estar de brincadeira, né, cara? Você só pode estar de brincadeira. Ninguém tá te vendo, não, minha filha. Liga a luz e aí ela sai descabelada, Kaiser. Mas muito descabelada. Cara, se tiver jeito de ir lá, pegar o print. Eu vou pegar. E aí você colocar nessa hora agora, a galera vai ver. Edilene descabelada, com a luz apagada, numa live ao vivo. Tem no que colocar até Instagram, o símbolo do Batman na hora. cara, não tem jeito, né, velho? Isso foi o primeiro dia do Exército 259. De que estava assim. Eu só me dei conta, eu achei que estivéssemos só eu e ele. Falei, não, ele me chamou pra gente rezar nós dois juntos. Beleza, atendi. Foi o Wesley, vamos rezar, né? Aí eu escutei uma outra voz. Didi, você tá de sacanagem, né, Didi? Ô, Midnight, acende a luz. Eu falei, quem tá falando? O Didi é o Vitor. O Vitor, o nosso fogueteiro, Vitor Venturini. Eu falei, ué, gente, essa live tá pra todo mundo. Nisso aí entrou alguém mais além de vocês, não, né? Ei, Kaiser, 9 pessoas, cara, nesse dia. 9 pessoas viram. 9 pessoas viram a live. Das 9, eu confesso que eu me lembro de uma, a Thaís, eu tenho certeza que estava lá. Agora a Edilene me relembrou do Vitor, mas a Thaís estava lá com certeza. Thaís Ferreira do TLC, um abraço, Thaís. Cara, foi assim, foi o início do Exército com a Edilene Ferreira sugerindo para nós essa oração. A primeira live foi nós dois naquele dia. Depois nós fizemos outras tantas, né? Aí no Outras segundo tantas. dia, o Senhor começou a me curar da insônia. Às 3 horas da manhã, marcado, nós rezarmos a semana toda, eu não acordei. Quando eu acordei, eu falei, nossa, não sei nem como chamar os meninos. Eu rezei, tá, gente? Eu rezei, no segundo dia eu rezei direitinho, mas rezei fora da live, porque eu rezei em casa sozinha. Porque eu não sabia chamar em live também. Cara, foi assim o início, né? Primeiro dia em oração pelo esse ministério. Segundo dia, Edilene não entrou. Terceiro dia foi o Denim. No quarto dia, Edilene voltou. E aí, cara... Mas aí você já voltou, claro, né? Então, aí eu já voltei com os acesos, já tinha penteado o cabelo.
escovou o dente. Cara, foi muito interessante esse início. Eu estava vendo uns vídeos esses dias desse início do Exército. Esse dia especificamente eu fui assistir para poder rir um pouco desse dia. E aí eu fui assistindo um pedaço de cada um dos vídeos, sabe, como que era, como é que era. Nos primeiros dias, cara, não tinha nada, né? Só tinha o celular no tripé, depois vem a vela, depois vem um crucifixo, e só quase depois de 2 semanas é que vem o quadro da misericórdia, que vem a imagem de Nossa Senhora. Eu me lembro, cara, me lembrei disso. Nos primeiros dias de rezar pelo Exército, logo que introduziu o quadro, todos os dias eu acordava mais cedo, pegava o quadro de Jesus Misericordioso, encaixava no rack da minha sala, em frente à televisão, e rezava na frente da televisão. Colocava o quadro encaixado no rack, ele encaixa certinho, e rezava dali, até que foi mudando a angulação e hoje está no formato que está. Mas assim, muito detalhe, muita coisinha pequena, e nesse primeiro dia não teve absolutamente nada. Esse foi o início do Exército em função da oração do nome do Ministério de Música. Como é que se chama? Hoje, para a graça de Deus, estamos juntos aí há quase 3 anos com a missão Ávidos. São Ávidos. Deus inspirou através dessa semana de oração que nós fizemos, né? E Deus suscitou no coração do Fernando, nosso baterista, o nome Ávidos, que quer dizer sedentos, e que é o que nós estávamos sentindo naquele momento, né? Nós nos reuníamos, já tínhamos uma vida de caminhada, mas nós sentíamos essa vontade de estarmos juntos mais vezes, fazendo as coisas para Deus. Então nós estávamos sedentos, e naquele momento nós não tínhamos como saciar essa sede de forma de uma união maior por causa da pandemia. E aí Deus foi cuidando, foi nos moldando, e onde surgiu aí através dessa nossa sede, Deus mostrou a sede de tantas outras pessoas e gente. Criou aí o Exército 259, que hoje está... Nada nas coisas de Deus, elas de fato são coincidências. Nada. A gente precisa ter um coração adorador e um ouvido atento para escutar aquilo que Deus quer. E sermos perseverantes para irmos aonde Deus quer. Se os profetas se calarem, as pedras falarão. A nossa vida missionária, ela é exatamente igual a um rio. Ela tem uma nascente, ela nasce, ela brota e ela começa a rumar em direção ao mar. O nosso mar é o coração sagrado de Jesus. E a gente vem ao longo da vida com esse desafio de desviar das pedras, de cair dos obstáculos, de subir e de ir até a gente encontrar este mar. Olhar hoje para a Missão Ávidos, quem não nos conhece a nossa trajetória e olha hoje uma apresentação nossa, um encontro que a gente está e vê o que nós conseguimos fazer hoje. Nós acabamos de vir agora no dia 15 de maio de uma apresentação no Santa Rita, né, que para nós foi muito importante, em que a gente conseguiu levar uma estrutura de show fantástica, profissional, com fogos, com pirotecnia, com som bom, com projeções, enfim. Mas quem olha aquilo ali, aquele resultado, imagina assim, cara, é isso aí. Independente se vão 10, 5, 3. Com a mesma energia, né? Com a mesma vontade. Mas isso tudo, cara, vem lá da fonte, lá atrás. Um dia, lá no PLC, eu mais a Edilene começamos com música, participando do encontro. O Fernando lá na história dele, que mexe com igreja há trocentos anos. O Rafael também, o Rafael foi guitarrista da banda Mensageiros. O Fernando foi baterista da banda Trinos, da Rosa Mística. Aí vem um Washington que mexe com música há anos. Aí hoje tem um Antônio no teclado que mexe com música há anos.
Tem um Vinícius que nasceu no PLC do Santa Rita e que mexe com música há anos. O Vinícius toca todos os dias, cara, na igreja. Todos os dias o Vinícius está tocando uma missa num lugar diferente. Tem a Bianca, que desde novinha também canta, encontro. Então Deus reuniu isso tudo numa panela, numa frigideira, uma cesta, nos reuniu, nos provou o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos mima. Deus nos mima muito, Deus mima muito a Ávidos. Deus nos deu de presente um estúdio. Né? No último fim de ano agora, a gente sonhou com uma mesa de som digital e a mesa de som custava aí R$10.000. Nós não tínhamos esse dinheiro. R$1. Fizemos uma campanha na internet aí, cara, e nós conseguimos pagar a mesa, e a mesa foi toda acoplada num rack, tem um cooler, tem... O melhor... Ó, acabou a voz. Acabou, foi embora? Vou ter que fazer uma pausa. Acabou minha voz, tomar água. Aqui. Muita emoção. De fato, hoje o Kaiser não está bem de saúde, não, gente. Nós estamos gravando aqui com o Kaiser, de fato, capenga, mas a gente não quis deixar de gravar. Cara, a gente já está arrumando para o fim, mas eu só queria concluir esse raciocínio. Deus nos mima muito, Deus nos deu esses presentes, essa missão Ávidos, mas não foi nada instantâneo, nem imediato, nem do dia para a noite, né? Tem muitos anos que nós estamos aí nessa caminhada, mexendo com música, mexendo com as coisas de igreja, e hoje a Ávidos é a concretização desse sonho. Não só a Ávidos, né? Que veio com a Ávidos, todas as pessoas, todas as situações, todos os encontros, e nasce um Exército 259 em função disso. É muito bom ser de Deus, é muito bom fazer as coisas de Deus, é muito bom buscar a Deus, é muito bom servir a Deus. É fantástico. Dentro disso, cara, dessa experiência de Deus, de ser de Deus, nós estamos aqui diante de uma mãe, de uma avó. Você já é vó, cara. Já tenho um netinho, Estamos diante de vovó. Estamos diante de uma... Acho que antes de falar da mãe, né? Antes de falar da mãe, nós temos a irmã, né? A mãezona dos irmãos. Nós temos, então, uma irmã, nós temos uma mãe, nós temos uma avó, nós temos uma enfermeira, mas nós temos uma musicista excelente, uma pregadora, uma missionária, uma mulher de Deus. Cara, como é que é, na sua vida, poder hoje ser uma referência de Deus para as pessoas? De ser uma mulher que reza, de ser uma mulher que busca, de ser uma mulher que se doa. Além da missão Ávidos, você tem outros trabalhos missionários, né? Você viaja, você vai a muitos encontros, você prega e você canta. Como é que é isso, cara? Ser uma referência de Deus para as pessoas de forma simples. Edilene não é uma santa. Não. Edilene Ferreira. Como é ser essa referência de Deus para as pessoas? Edilene Ferreira é uma mulher que busca muito, é árduo, digamos assim que é trabalhoso, mas é gratificante essa busca constante pela presença de Deus na minha vida. Hoje, além da missão Ávidos, eu também sou voluntária na Pastoral da Sobriedade. E em onde chamam, como diz a música da Adriana, nossa missão, aonde mandar eu irei. E vou hoje com a música, com pregação a várias outras paróquias. E assim, hoje para mim é muito tranquilo. Hoje eu vivo solteira, os meus filhos já estão criados. Então para mim hoje é muito tranquilo. Eu, após o meu horário de trabalho, nos meus dias de folga, eu poder me dedicar a essa missão de levar a palavra de Deus através do louvor, através da pregação. Mas há um tempo atrás foi muito difícil. Durante muitos anos eu tive que abrir mão da minha família, tive que abrir mão dos meus filhos. Era difícil conciliar o emprego com conseguir uma folga para ir numa missão, para ir num retiro.
mas eu acho que diante de toda essa dificuldade, eu sempre via o cuidado de Deus comigo e isso é o que me fazia ficar. Isso até hoje é o que me faz ficar. Falar que é fácil a caminhada, não é, mas é gratificante. É gostoso você passar todo o aperto que você passa, igual na época em que eu tive que me afastar da Missão Ávidos por questões de saúde. Para mim era sofrido eu estar no grupo da Missão Ávidos e ver vocês com aquela empolgação. Na época vocês estavam construindo o estúdio e eu via lá os meninos até tarde da noite, todo mundo mandando mensagem no grupo. Gente, acabamos de passar, consegui aqui um pote de cola para colar, consegui comprar aqui a borracha para o estúdio. E eu vendo toda aquela empolgação, eu não podia estar junto por questão da minha saúde naquele momento estar fragilizada. E hoje eu estar junto dessa missão, temos sim, não é fácil, tá? Para você que lida aí com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, às vezes pensa assim, nossa, eu tô passando raiva, tá difícil, a gente tá discutindo demais. Nós também passamos os nossos perrengues. Não é fácil, mas o nosso foco é Deus. O nosso mar é Deus. E nós sabemos que nós só estamos ali por graça e misericórdia dele. Então é por isso que nós persistimos. É por isso que mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas limitações, nós queremos ir além daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Nós vamos além do nosso cansaço, além das nossas limitações, além muitas vezes do nosso saber. Porque quando vocês foram montar o estúdio, nenhum de vocês era técnico de som, nenhum de vocês, até hoje não são, ninguém é eletricista, ninguém é marceneiro, e ali Deus foi moldando e fazendo tudo aquilo que vocês fizeram e que nós temos hoje. Então, assim, não foi fácil para mim, eu muitas vezes ter que abrir mão da minha família, dos meus filhos, do meu lazer, para estar nas missões. Hoje, para mim, é gratificante, porque com tudo isso, todas as vezes que eu precisei abrir mão dos meus filhos, Deus estava ali cuidando deles. Todas as vezes que eu precisei abrir mão do meu lazer para estar numa missão, Deus fez dessa missão para mim um lazer, e como Ele faz até hoje. Eu me lembro de um episódio que eu saí para um retiro, foi feito numa fazenda em algum lugar, não lembro onde, e o meu irmão me ligou no meio de uma pregação e falou comigo assim, olha, a moça que vinha olhar, meus meninos estavam bem pequenos na época, e falou assim, a moça que viria olhar seus meninos não veio e eu preciso ir trabalhar. Eu tô saindo agora, vem embora, porque seus meninos vão ficar, senão os meninos vão ficar aqui sozinhos. E aí eu comecei a chorar, porque eu queria muito ficar no retiro, estava muito bom, muito gostoso. Comecei a chorar e eu não queria vir embora. E a Patrícia Henriqueta estava comigo na época. E eu cheguei para o Fernando e falei, Fernando, eu preciso ir embora, meus meninos vão ficar sozinhos lá. Ele falou assim comigo, você acabou de pregar ali agora, falando para as pessoas entregar as coisas deles nas mãos de Deus, que enquanto as pessoas estavam aqui, Deus estava cuidando das coisas delas. Então, aquilo que você fala não é o que você vive? Você não entregou suas coisas para Deus cuidar? Eu, no momento, não entendi aquilo. E falei, não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Ele falou, você falou que vinha para o retiro e você falou comigo que você falou com Deus, Senhor, cuida das minhas coisas que eu estou indo cuidar das suas. O que é a coisa mais importante que você deixou na sua casa? Eu falei, os meus filhos, por isso que eu estou indo embora. Ele falou, não, você entregou para Deus cuidar. Então você vai rezar e confiar que Deus está cuidando das suas coisas enquanto você cuida das dele. Na mesma hora, meu telefone tocou de novo. Uma amiga minha me ligando, falou, Di, eu passei aqui na sua casa e o Ednei está indo trabalhar. E aí ele falou que os meninos, que a menina que vinha olhar que vinha olhar seus meninos não veio. Aí eu tô pegando seus meninos aqui, tô levando lá pra minha casa, tá? Eles vão dormir lá comigo. Naquele momento ali eu falei, rapaz, Deus realmente cuida. E é o que Ele vem fazendo conosco até hoje. Na Missão Ávidos é o que Deus faz conosco até hoje. Como você contou a história da mesa, eu tô contando aqui a história do estúdio. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. É o que eu queria frisar nessa noite. Entrega as suas coisas para Deus. Porque enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Ele está cuidando das suas. Amém. Deus é massa.
Deus é massa. Deus é massa. Eu tô com frio demais. Dilene, cara, vou dar um de casa agora. Por quê? Se eu tenho hoje, eu tenho tudo. Resume pra nós o que essa frase te fala. Como é que foi esse dia de hoje? Como é que foi essa experiência de podcastar? Será que existe essa palavra? Ó, isso não tem, agora tem. Isso agora tem, né? Cara, isso pra mim de hoje... falar aí no podcast pro povo. Se eu tenho hoje, eu tenho tudo. Hoje, pra mim, faz muito significado. De verdade, esse podcast, pra mim, sendo gravado exatamente no dia de hoje, já vai eu chorar de novo. Tem muito significado. Foi através do meu servir ao Senhor que Deus cuidou de mim na minha saúde. No Covid eu tive muito mal, o Wesley me acompanhou. Eu tenho que resumir porque o tempo é curto. Eu fiquei com sequela severa do Covid, tive uma cardite, que é uma inflamação no coração. E um belo dia, eu muito mal, meu irmão me levou para o hospital. E o médico que me atendeu pediu uma ressonância cardíaca. Eu saí dessa ressonância, o Ednei encontrou com o Wesley e falou, cara, olha aqui o exame da minha irmã, que ela não está muito bem, não. O Wesley olhou o exame e falou assim, cara, o pulmão dela direito tá ruim, o esquerdo tá pior, mas de tudo isso, ruim de tudo tá o coração. Vai para casa que daqui a pouco eu te ligo. Leva ela para casa, deixa ela em repouso, daqui a pouco eu ligo para vocês. E aí, nesse tempo que eu fui para casa, eu fui pro nebulizador, porque eu tava sentindo muita falta de ar. E durante essa ligação, durante esse tempo que eu tava no nebulizador, o Fernando me ligou e falou comigo, e ele tirou um monte de print dessa conversa meu no nebulizador, e acho que depois ligou pro Wesley desesperado. Você não tá cuidando da Edilene, a Edilene tá morrendo, a Edilene tá no respirador e tal. E aí os dois acionaram o Dr. Bruno, cardiologista fantástico. E o Dr. Bruno começou a me acompanhar nesse problema de coração e me acompanha até hoje. Então, assim, foi mais uma vez um cuidado de Deus com a minha vida através do meu servir. Eu conheci o Wesley servindo na igreja. Eu conheci Fernando servindo na igreja. E Dr. Bruno me conheceu servindo na igreja. E no dia em que eu cheguei no consultório dele, eu muito ruim de saúde, eu não aguentava nem falar. Ele falou comigo o seguinte, falou, Edilene, eu te conheci cantando e eu sinto muita unção quando eu ouço você cantar. Mas eu vou precisar que você pare de fazer algumas coisas e a primeira delas é parar de cantar. Você não vai poder cantar por um tempo porque você não pode forçar o coração. Eu parei, ele vem cuidando e graças a Deus eu voltei a cantar e ele continua me acompanhando. E hoje eu estive com ele. Ele pediu uma consulta para hoje. E depois da consulta, não tem jeito, a gente sempre lembra desses momentos. Eu agradeci muito a ele. E esse podcast ser gravado para mim no dia de hoje é muito significante. Eu poder, assim, agradecer a Deus o cuidado dele comigo, que servindo a Deus, ele colocou pessoas na minha vida que cuidaram literalmente da minha vida, da minha saúde, da minha história. Só tenho a agradecer a Deus. Hoje poder falar disso assim para todo mundo ouvir, se eu puder deixar uma mensagem em cima disso, se tenho hoje, tenho tudo, que você puder fazer para Deus hoje, faça, porque Ele vai fazer o tudo para você. Tudo que você precisa, independente de onde você estiver, quando você estiver cuidando das coisas de Deus, Ele vai cuidar para você. Se eu tenho hoje, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Amém. Olha só, cara, Edilene, muito obrigado. Obrigado pela sua presença na minha vida. Obrigado por ser minha irmã, minha amiga, minha madrinha, minha irmã de ministério. Estamos juntos, a vida de fato não é só flores, né? Nós já tivemos os nossos desentendimentos, temos ainda, né? Na Árvores, gente, eu costumo dizer que a Árvores nós somos a mesma coisa de um casamento com 10 pessoas diferentes, né? Tem dia que é tiro, porrada e bomba para todo lado, mas com o objetivo de chegar neste mar que é o Senhor. Nosso objetivo é esse.
Então, assim, obrigado por fazer parte da minha vida, obrigado por fazer parte do Exército 259, obrigado por ter sido uma inspiração para que nós rezássemos na madrugada, obrigado pela sua presença aqui na Ávidos, e Jesus misericordioso te abençoe, que Santa Faustina cuide de você. Eu quero encerrar esse podcast de hoje. O Cássio está muito mal, né, cara? Tá muito mal, cara. Ele tá precisando Tô de com uns enfermeiros frio. para cuidar dele. Precisando de um xarope. Você que tá vendo nosso podcast aí, quiser patrocinar com xarope, o Kaiser. Patrocínio. Tô brincando, gente. Eu quero encerrar esse podcast de hoje, esse nosso terceiro episódio do podcast. Daqui para lá agora a gente vai por águas mais profundas. Eu não sei para onde Deus vai nos levar, em que temas Deus vai nos fazer tratar e conversar aqui. Tem muita gente boa para vir, tem muita gente aqui de Valadares, de fora, para vir no nosso podcast. Mas você que nos acompanha aí, eu queria encerrar este dia de hoje com uma oração de Santa Faustina. Quando Santa Faustina está lá no meio das suas coisas, ela faz várias orações. E uma delas está lá no parágrafo 522 do diário, e diz assim, presta atenção, que essa oração é nossa, é para nós e é para você. Cantarei a misericórdia do Senhor pelos séculos, diante de todo o povo, porque ela é o maior atributo de Deus e para nós um milagre sem fim. Jorras da Trindade Divina, mais de um único amoroso seio. A misericórdia do Senhor se manifestará na alma em toda a plenitude quando cair o véu. Da fonte da vossa misericórdia, ó Senhor, flui toda a felicidade e vida. Por isso, vós, criaturas todas e elementos, cantai elevados a canção da misericórdia. As entranhas da misericórdia de Deus foram abertas para nós pela vida de Jesus, estendido na cruz. Não deves duvidar nem desesperar o pecador, mas confiar na misericórdia, porque também tu podes ser santo. Duas fontes jorraram em forma de raios do coração de Jesus. Não para os anjos, querubins ou serafins, mas para a salvação do pecador. Que a misericórdia infinita alcance a sua vida. Amém. Quero, nesse instante, aonde quer que você está agora, que você volte o seu pensamento a este Deus e Senhor da misericórdia e por um instante louve e agradeça a Deus pela sua vida, por você ter o hoje, por aquilo que Deus te deu nesse dia de hoje e por aquilo que Ele fez na sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por este momento, obrigado por este instante de podcast. Obrigado pela vida da Edilene, do Kaiser. Nós hoje enfrentamos tantos desafios, Senhor, tantos percalços, mas o Senhor nos deu a possibilidade de mais uma vez estarmos aqui, porque o Senhor nos deu mais uma vez o hoje. Então nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar de todo o nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado, por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Estando Ele no meio de nós, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil, Ele próprio nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo no seu coração, até a próxima com a graça de Deus. Você que nos acompanha em algum momento dessa vida, te espero na madrugada, 2h59 da manhã, para a nossa hora da misericórdia. Dá tchau, povo aí, cara. Fiquem com Deus e que o Senhor o abençoe a todos. Eu estou um pouco doente. Beijo no seu coração, gente. Obrigado aí. Que você possa compartilhar com quem você conhece esse podcast. Até o nosso próximo episódio. Beijo no seu coração e até a próxima, com a graça de Deus.